Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um webinar promovido pelo MBA Gestão e Marketing Global, turma 3. O único curso de marketing certificado pela Universidade de São Paulo, na Grande São Paulo. E hoje nós vamos conversar com um convidado muito especial, o professor Dorinho Bastos, que é professor livre-docente da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA-USP, mestre e doutor em comunicação também pela ECA-USP. Ele é empresário, diretor da Dorinho Bastos Design, cartunista e um profundo conhecedor dessa área de comunicação visual, marcas, branding, e com certeza vai nos trazer muitas informações e, mais do que nunca, será um grande bate-papo. Boa noite, professor Dorinho, seja bem-vindo. Boa noite, querido Lúpulo, muito obrigado pela apresentação, super legal. Boa noite, professor Miguel, tudo bem? Boa noite, professor Dorinho, tudo bem? Bom, vamos dar início então, né? Acho que a nossa conversa, né? Na verdade, hoje a ideia é principalmente uma coisa informal, né? Bem no estilo do Dorinho, que é de a gente bater papo, trocar ideias, contribuição, e que no fim, né? Está baseado em toda essa experiência, né? De décadas que ele já tem na área, e que no fundo é o estilo que ele também trabalha nas aulas, né? Muita interação com os alunos, muita experiência que ele transmite, ele sempre foi muito comunicativo, né? Então é uma característica mesmo dele, né? Que eu gosto muito e também é uma diferenciação que ele possui, né? Então o professor Dorinho, né? Como o professor Lúpulo comentou, né? Já tem uma vasta experiência, ele é multitarefa, né? Atua em diversos setores ligados à comunicação. E ele tem uma atuação, entre outras, né, que se destaca por essa área de cartunismo, mas ele é um grande designer, né, conhecido assim como um dos tops dentro aqui do Brasil. E é com muito prazer que a gente convidou, ele tem participado dos nossos cursos de MBA. Então, acho que a gente podia começar falando um pouco, né, sobre o seu curso, né? Como que você legal. conteúdo, né? E aí a gente vai trazendo algumas ideias, né? Legal. Obrigado, Miguel. Obrigado pela apresentação. Essa experiência aí. Você já teve 2 turmas, né? Isso, já. Foi, duas turmas, foi bem legal. Né? E, bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer 2 convites, na verdade. O convite para dar aula no curso, né? Que foi uma experiência bacana. Eu, com 45 anos de USP, né? Na verdade, foi através de vocês que eu conheci a Ayashi, né? Uma escola super legal, né? Uma super bem cuidada, né? Um espaço físico interessantíssimo. Curiosamente, eu não conhecia a Yashi, então para mim foi uma experiência muito legal, né? E um público excelente, né? Eu me lembro que as turmas foram ótimas, né? Tenho certeza que a gente vai conseguir, que vocês vão conseguir montar uma nova turma animada como foram as anteriores, né? Foi bem legal. E o agradecimento é agradecer esse convite para esse webinar aqui, né? E eu gosto, né, como eu comentei com você em off aí, Miguel, de fazer uma coisa mais solta, né? Uma coisa que realmente que acabe sendo interessante, não é? Mas eu não queria ficar falando sozinho 1 hora aqui, não, por favor, né? Então, eu adoro. Sabe que na EAD... Você não está tão atrasado assim com a Ayashi, né? A gente tem só 15 anos, né? Então não são 45 anos que você está atrasado. Pois é, mas você sabe que no EAD, né, eu fico falando com o Léo, com o câmera, com o nosso querido Léo, né? O câmera, o tempo todo eu fico falando com o Léo, eu tenho que falar com alguém, né? Porque realmente é óbvio, né? E essa turma seria, se Deus queira que eu dê aula presencial, né? Eu já estou acostumado com EAD, né? Por uns quase 10 anos aí de PSEG, né? Aí é EAD puro, realmente, né? Você dá aula para 350, 400 alunos ao mesmo tempo, não é? Mas é óbvio que o presencial, esse calor humano, né? Que o professor tanto gosta, né? Eu adoro ver o olhar dos alunos, né? Sabe,
o retorno, né, do espanto, da risada, das reações, né? Eu acho isso uma coisa bem legal. Perdeu muito, né? Um amigo meu até estava falando, hoje as lives parecem sessão espírita, né? Você não sabe quem está lá, você fica perguntando, José, você está presente? Pois é verdade, isso. Eu fiz, você sabe que eu tenho esse cartoon, eu publico no Jornal Propaganda e Marketing, na revista Propaganda, na revista da SPM, da Escola Superior de Propaganda e Marketing, há muitos anos, né? Então, nesses veículos eu acabei me especializando na propaganda e na publicidade. E eu fiz esse cartoon, o professor no divã, no psiquiatra, né? E falando, é horrível, né? Os alunos ficam só nos quadradinhos, só vejo quadradinhos pretos, né? Retângulos pretos, né? Tal. E aí o psiquiatra falou assim, poxa, eu me suicidaria, né? Eu daria um tiro na cabeça. Quer dizer, o psiquiatra ajuda pouco, cara, também. Porque realmente, né, para nós que damos aula há tanto tempo e temos essa experiência, esse retorno, né, Miguel, é uma coisa bem interessante, né? E também a vivência entre os alunos, é óbvio. E é óbvio que acaba-se... que nós, a gente, na verdade, o que está acontecendo hoje, no EAD, por exemplo, é que quando você, e mesmo numa turma presencial, não é? Presencial que, infelizmente, ainda é remota, eles rapidinho criam os grupos de WhatsApp, né? Então, o aluno acaba tendo uma interatividade muito grande entre eles. Né? Eu acho que nós é que perdemos um pouco. Os alunos, assim, para o lado bom, é que eles desenvolveram muito essa habilidade, né, que já era uma habilidade que era necessária antes, né, de você também saber lidar com online, né. Ele tem as vantagens, né, afinal você não perde tempo de deslocamento, não tem aquelas reuniões inúteis. Sem dúvida. Você ganha tempo. É que realmente não, faz e é futuro, muito... Miguel, e é futuro, né? E o que é interessante, falando um pouco da minha disciplina, né? Você sabe que, curiosamente, o remoto, né, acabou sendo uma experiência interessantíssima, né? Quer dizer, eu faço, né? O que é minha... Vou contar um pouco, né? Falar um pouco da minha disciplina. Bom, a minha disciplina, na verdade, eu falo da construção da marca do ponto de vista do design gráfico, que é exatamente aquilo que eu faço, né? Eu acho tão importante esse conhecimento, né? O que eu comento, Miguel, muito, até na graduação, né? No curso de publicidade, na graduação, quando a meninada chega na minha aula, né? Na graduação, eu comento com eles uma coisa interessante, que é legal, quem estiver nos assistindo aí, pensar um pouquinho nisso, né? Quem fez publicidade sabe disso. Dentro da comunicação, a publicidade é uma caixinha preta, na verdade, sabe? Porque, olha só, percebe o seguinte, quando o aluno faz jornalismo, por exemplo, ele tem noção daquilo que ele pode fazer dentro do jornalismo. Ele pode, apresentar o Jornal Nacional, como meu querido ex-aluno, William Bonner. O William Bonner foi nosso aluno, né? Ele pode apresentar o Jornal Nacional, ele pode se especializar em cultura, ele pode se especializar na reportagem policial, enfim, não é? Então, o aluno tem uma noção. Quando ele faz qualquer outro curso dentro da comunicação, não é? Agora, quando ele faz publicidade, é uma coisa curiosa, né? Acho que era o David Ogilvy, tinha uma frase que é muito interessante, né? Um homem só não é uma agência, né? Se há trabalho que é em equipe, é a propaganda, é a publicidade, não é? Então, quando o aluno faz, bem novo, presta um vestibular numa FUVEST com 17, 18 anos de idade, não é? Se ele tem uma habilidade de desenho, e a mãe e o pai, ou de texto, né? O cara gosta de escrever, e a mãe e o pai, olha, vai ser publicitário, vai ser rico, vai ficar rico, que não é bem o caso, né? Já foi, né? Mas, enfim, ele tem uma propensão, já tem da criação, né? Agora, e o mídia? Tem um som vazando aí, alguma coisa. Carol? Não tem? Não, aqui não cheguei a perceber, não. Não? Tudo bem? Tá bom. Mas olha, quando ele faz outras áreas da publicidade, tá dando um eco, na verdade, sabe? A minha fala. Não sei se está interferindo na... Não, nada, não sei se... Para você não? Então, se o eco for para mim, só não tem problema.
Então, o que acontece é o seguinte, quando as outras áreas da publicidade, quando um aluno presta um vestibular, ele não tem noção do que é a mídia, do que é o planejamento, você percebe? Não é? Então, eu estou comentando isso porque se você pegar a minha disciplina, que é comunicação visual e direção de arte dentro do curso de publicidade, é óbvio que é uma disciplina super importante, né? É óbvio que não são os 25 ou 30 alunos na classe, as turmas na ECA são pequenas, né? 25 no máximo, né? Não são os 25 que vão ser diretores de arte. Só que esse conhecimento tem que existir, ele tem que ter uma base, né? Então, eu estou comentando isso porque, na verdade, quando eu falo do design na marca, né, que eu faço isso nos cursos no Lato Sensu, né? No caso, no marketing global, por exemplo, eu faço com esse olhar, você percebe? Quer dizer, a minha aula não é para ensinar a fazer marca, é para abrir o olho. Eu sempre digo o seguinte, é abrir os olhos, sabe? É abrir os olhos para a marca. É começar a perceber a marca com outro olhar, você percebe? É ter um olhar, tentar... Né? São 16 horas, né? 16 horas aula, não é impossível você conseguir fechar mas, na verdade, é uma interação tão legal com esse conhecimento, né? E eu acho que a gente consegue, no fim dessas 16 horas, né, com que o aluno perceba a marca com outro olhar. Você entendeu? Porque, na verdade, o que eu quero é óbvio que ele, como gestão, né, ele pode tranquilamente, ser um gestor da marca de uma grande companhia multinacional. Tá? Mas é óbvio que essa gestão não é fazer a marca. Essa gestão é sentar com o escritório de design, passar um briefing correto, tá certo? E, principalmente, é cuidar da marca ao longo da vida da empresa. Isso é fundamental, né? Quer dizer, ser o guardião do manual de identidade visual, não é? Que toda empresa hoje em dia tem. Você está me falando uma coisa que eu estou lembrando. Na minha época de graduação, né, eu fiz civil e fiz a administração. E no começo, né, comecei primeiro com a Poli, depois que eu fui, depois de 2 anos comecei a FEA. Mas eu fiz vários cursos também lá na FAO, eu fiz uns 3 ou 4. Sim. Eu fiz um de design, e eu não lembro mais quem era o professor, mas ele falava, né, uma das nossas funções na USP, né, a gente trabalhar muito os conceitos, para que as pessoas tenham uma base para entender o que elas estão fazendo. E daí ele falava uma coisa que eu sempre achei interessante, assim, que eu senti falta dos designers. Ele falava, designer é muito mais amplo do que só fazer os riscos, né? Na verdade, é você entender o que você está fazendo, né? E ele falava, design é muito amplo, né? Muitas vezes as pessoas não têm nem noção. Porque, na verdade, você tem vários tipos de design, né? Você tem o design em 2D, né? Que é a construção do logo, da marca, que é o design gráfico, ou fazer um material para o digital. Você tem o design do 3D, né, que daí envolve também, geralmente são objetos, então aí tem a parte da funcionalidade, né, do uso, porque no caso da arquitetura, por exemplo, é um design muito de 3D, né? E eles também têm a área de urbanismo, então eles falam, também tem o design de sistemas, né? Sistemas de transporte, sistemas urbanos, tudo isso, no fundo, é a mesma coisa, é design. É você construir uma organização que tenha uma certa lógica, tenha uma estética e tenha uma funcionalidade, né? Então, a primeira coisa que os alunos precisam entender é isso, né? O que é esse design como um todo, para depois você ir especializando, entendendo, né? E eu sinto muito isso, às vezes, com o pessoal de agência de comunicação, né? Somente o pessoal que não vem da USP, né? Que às vezes parece que tem uma formação muito operacional, né? Que daí é só como fazer, né? Não, mas não o que você está fazendo, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É legal, isso é muito legal. É entender, quer dizer, quando você fala... Você sabe que eu comento sempre, né? A minha aula, é óbvio que eu cito o branding, é óbvio que eu tenho citações, né? Desse lado mais marketing, realmente, da marca, né? Mas, na verdade, o meu discurso, na verdade, ele é muito mais... eu apego os aspectos tangíveis da marca, tá certo? E menos intangíveis, você entendeu?
Tá? Então, isso acaba sendo super interessante, porque é aquilo que eu digo, quer dizer, o objetivo é esse, não é? Então, no primeiro momento, e aí o que eu vou mostrar? Vou mostrar os caminhos possíveis para a criação de um símbolo gráfico, por exemplo, definir os termos, né? São tantos os termos que se usa, logotipo, símbolo, logomarca, existe ou não existe, então tantos os marca, enfim, são tantos os termos que existem, né? E definir, colaborar na definição desses termos é super legal para você ter, e principalmente o termo identidade visual, que é um termo que eu utilizo muito, não é? É um termo que surge com muita força nos anos 90, por exemplo, não é? E na minha opinião, fica cada vez mais forte. É isso que eu defendo isso, na verdade, não é? Então, e depois de falar da marca, do ponto da construção da marca, né? E aí, além de... Eu não digo que a minha aula é teórica, sabe? Eu falo... Você usou a palavra conceitual, né? A minha aula é muito mais... São conceitos, na verdade. Não é? E o pessoal gosta, o pessoal curte, né? Então, e é outro negócio, você continua, porque é óbvio, né? Eu vou atualizando os cases e tal. Agora, tem cases históricos, eu adoro mostrar cases, né? Tem cases muito interessantes, tem o case TAM, que eu gosto de falar dele, o Bradesco, um case interessantíssimo, né? E o case global da Unilever, que para nós é o case que bom, né? Que é um case interessantíssimo. Só que eu não vou dar spoiler aqui do que eu falo na aula, vamos deixar para a aula isso aí, né? Quem quiser saber esse assunto... Era aquele que você até me contou do Volkswagen. Então, isso é legal até falar hoje um pouquinho dele, né? Quando a gente percebe a influência do digital, da marca do digital, né? Que os cuidados têm que ser ainda maiores, né? Mas, olha, depois que eu falo desses conceitos, a construção da marca, do ponto de vista do design gráfico, né? Eu vou falar, né? Eu gosto de falar também da construção da marca na cabeça do mercado, não é? Então, daí eu entro um pouquinho em publicidade. Né? Eu acho bem legal falar de publicidade, porque não adianta você criar uma marca maravilhosa tal, e deixar na gaveta. Você tem que colocar isso no mercado. Né? Então, eu gosto muito do discurso, e os alunos curtem isso, né? É mostrar para eles como acontece, né? Em que momento na vida de um produto acontece as campanhas de branding, as campanhas de marca. Né? E aí tem uma campanha tem um trabalho que é histórico no Brasil, né? Que é meio obrigatório, que é a Havaianas, né? Que sai de um trabalho de campanha de produto com um slogan extremamente racional, não solta as tiras, não tem cheiro, não deformam, né? Não vou ficar dando mais spoiler, pô, senão... Mas, então, você sai de uma comunicação absolutamente racional, né? Com Chico Anísio e tal, não sei o quê, e vai para um caminho, né? Em 94, a Havaianas teve um problema seríssimo, né? A São Paulo Alpargatas, que detinha a marca, chegou a pensar em acabar com a marca, né? Isso aí é sabido, né? No mercado, né? E daí houve uma reviravolta. Em função da imitação, da concorrência leal e a desleal também, né? A leal das riders da vida que entraram com tudo também, né? E a Havaianas foi muito imitada, né? Foi por muitos anos, né? Então, estava na Young Rubicon, da Young foi para a Talent, enfim, e continuava com um problema muito sério, né? E daí foi para a UMAP, né? Mas não só o fato de ter ido para uma agência absolutamente criativa, né? Foi por muitos anos a melhor agência brasileira, sem dúvida, tanto é que foi a agência do mundo, né? No Festival de Cannes, por exemplo, né? Chegou a ser isso. A DM9 já tinha sido também, né? A propaganda brasileira é muito boa, essa que é a verdade, né? E daí eles dão um salto na coisa, né? Sai Chico Anísio e entra conceito, na verdade, né? Então eles chegaram à conclusão que o brasileiro já tinha decorado o slogan, né? 30 anos usaram aquele slogan, né? Não tem cheiro, não deforma. Pois é. E daí é conceito mesmo, né? O pessoal entender que não é uma imagem que você passa, é uma ideia na cabeça das pessoas, exatamente. É uma história que as pessoas exatamente. E fica bem claro, é tão legal você perceber essa mudança, onde você não fala mais do produto, você não fala mais que é levinha, que é mais fofinha, não, é conceito. É sempre um conceito, é uma coisa meia... E aí que entra o intangível, não é? Aí que entra o intangível e que constrói
né? Eu sempre brinco, né? Na aula eu falo, né? Por que as moças, as mulheres, não todas, né? Mas uma grande maioria de mulheres gostam de ter, sonham com uma bolsa Louis Vuitton. Não é porque ela é mais durável, não é porque ela é mais anatômica, ou mais leve, ou mais não sei o que. Não, é porque é Louis Vuitton, porra. É só isso, entendeu? É porque é Louis Vuitton, né? Sabe? No caso das Isso... Havaianas, é interessante, porque nessa época, assim, em torno de 2000 e pouco, eu tenho um sobrinho que era modelo, e ele estava em Londres, e ele pedia para a gente mandar caixas de Havaianas. Sim, lógico. Ele vendia para o pessoal lá, né? Os modelos começaram a usar e eles deram uma alavancagem grande, né, na imagem da Havaianas, porque daí virou uma coisa fashion e tal. Então eu lembro que meu sobrinho, a gente comprava Havaiana aqui, acho que era 5 libras, 10 libras, ele vendia por 50 lá. É impressionante, né? Impressionante. Você vai para Paris, você vê aqueles nichos bem transados, né? De Havaianas, né? Impressionante, né? Dá um certo orgulho, né? De você ver Havaianas e uau, né? É impressionante, né? Isso aí foi uma construção, pô, global, né? O trabalho que a UMAP faz para Havaianas é uma coisa fantástica. Então, foi uma reviravolta. O que é interessante na aula, eu comento, né, e tem um texto, né, que eu falo na aula, que eu tirei de uma publicação que a UMAP fez, eu ganhei um volume. A UMAP atende Havaianas já há muitos anos, né, e um trabalho brilhante do Marcelo Serpa, que já não é mais o presidente, né, mas continua sendo uma agência extremamente criativa, que bota a criatividade em primeiro plano, realmente, né. E faz um trabalho fantástico, né? Como é difícil, né? Você manter. Eu sou júri do Prêmio Colunistas, Miguel, há muitos anos. Sei lá, acho que 40, ou 35 ou 40 anos, né? Quando a gente é velho, né? Tudo é muito antigo, não é isso? Eu sou júri do Prêmio Colunista. Isso é uma outra coisa que o Lúpoli esqueceu de falar isso na minha apresentação. Mas uma coisa que eu faço muito e que eu adoro levar para a sala de aula é participar de júri. É uma coisa, dá uma experiência tão incrível isso, né? Então, e eu participo do Prêmio Colunistas, eu sou jurado fixo, né? Do Prêmio Aberge, Colunista, Central de Outdoor, a BMR, a Associação Brasileira de Marketing Rural, né? Que o querido Geraldinho Alonso é o presidente do conselho da associação, bem legal. E profissionais do Ano da Globo também, fui várias vezes júri e tal. Isso aí te dá afina o olhar, você percebe? Então, eu pego muito essa experiência desses trabalhos do júri e levo para a sala de aula. E por acho que, eu não me lembro se é 10 ou 11 ou 12 anos, eu acompanhei o Festival de Publicidade de Cannes de perto, né? Através da editora Referência, que é a editora que me edita, Armando Ferrentini, que me edita há 44 anos, né? Que eu faço o jornal, né? Então, aí eu tenho um personagem chamado Dona Zezé, a Moça do Café, na revista Propaganda. Então, eu digo que através da Dona Zezé, a Moça do Café, eu sou convidado aí para o Festival de Cannes, né? Faço sacrifício, né? De ir para um Festival de Cannes que não tem acontecido, que esse ano acho que acontece aí, o ano passado não aconteceu, esse ano parece que acontece virtualmente, né? Mas é bom ir, né? É bom ir. Mas essa experiência, né, de trazer e aí quando você chega no festival, né? Por isso que me lembrei do festival, você vê as peças, né, de comunicação, né, que estão, e você vê as peças de Havaianas, né, expostas junto com campanhas de grandes agências, né, das Macans mundiais, né, da Sat, das Publicis, né, dos grandes grupos de comunicação, e você vê um trabalho de comunicação nacional, é impressionante como é a qualidade do trabalho, né? E são campanhas de branding, não é? Isso aí fica bem claro para os alunos, né? O que é uma campanha de produto e o que é campanha de marca. Ora, se a minha disciplina fala de marca, né, da construção de marca, a gente tem que falar um pouco de comunicação, né? Então, acaba sendo super gostoso. Aí, ainda tem um terceiro momento da disciplina, senão dá a impressão que eu só falo, né, porra?
né? Eu falo muito na primeira aula eu falo feito um louco, né? Porque, óbvio, a gente não vai começar a trabalhar sem uma introdução, né? Então, na primeira aula eu falo muito, na segunda aula eu já falo metade do tempo para dar tempo de trabalhar, não é? Porque depois a gente faz um workshop de criação, sabe? E aí é um charme, o pessoal adora o workshop, é bem legal. Eu tenho um sistema de definir o tema do workshop, né? Um trabalho junto com os alunos, que é muito legal, né? E a última aula é um grande charme, né? Na minha opinião, dos 4 momentos, é a mais legal, que é a apresentação das campanhas, né? Então, os grupos se apresentam, né? E a gente faz um debate, né? E quando eu tenho convidado, e isso que eu queria falar, né? Isso está funcionando muito no remoto, sabe? A experiência tem sido incrível. E a vantagem do remoto, como eu tenho um relacionamento muito legal com o mercado, eu acabo convidando, eu sempre gostei de convidar pessoas, amigos, né, profissionais de mercado e gente boa mesmo, né, gente legal, né, para acompanhar as apresentações. E é sempre difícil, né, você pegar, conseguir levar um Nizam Guanais para assistir, um Washington Oliveto para assistir, mas já levei Nizam, Washington não. Washington eu não consegui, não, mas apesar que eu adoro o Washington. Mas o Nizam foi, sim, já foi ver a apresentação na ECA, né? Mas é um parto, você imagina o que é um cara desses, né? Você pegar um cara desse e levar na ECA para uma apresentação, ou levar para um espaço para IASH. O pessoal com a agenda cheia, né? É complicado. E no mas remoto... esse método é muito legal. Eu tenho usado em alguns anos, o pessoal chama isso de metodologia ativa, do método do júri, né? Ou sim, você fazendo o aluno participar, né, ele tem que tomar uma posição, tem que defender, né, essa avaliação, é uma experiência muito rica, porque no fundo é isso que ele vai ter que fazer na vida profissional, né? Ele vai ter que avaliar um projeto, ter critérios racionais, né, para justificar por que um é melhor que o outro, né, qual é o resultado, o impacto, e aí normalmente, né, o ideal é sempre eu uso muitas vezes, inclusive, aquele método lá do advogado e o acusador, né? Então, às vezes, eu falo, você vai ter que defender e você tem que atacar. Acusar, você tem que atacar e o outro defender, lógico. Mas é uma experiência incrível, né? É uma experiência muito bacana. Os alunos curtem demais o workshop, né? É bem interessante. E eu acho que a melhor forma de você... E todo mundo fala, né? Que legal, né? Porque, na verdade, eu acho que a gente consegue, eu, pelo menos, consigo atingir meu objetivo, né? Que é melhorar o olhar do aluno para a marca. Não só para a marca, mas ele perceber a comunicação, né? Num espaço de tempo menor, curto, né? São 4 encontros só, não é? Mas ele funciona muito, né? E no remoto, para minha surpresa... tem funcionado demais, porque a partir a partir da metade da segunda aula, a gente cria as agências dentro da sala de aula, não é? Como eu criei na IASH, né? Criei as agências, aí cada agência dá seu nome e tal, não sei o quê, e tem espionagem industrial, né? Então, cada agência trabalha e a outra agência não sabe o que o cara está fazendo, né? E o tema é o mesmo, o tema do trabalho é o mesmo, não o case. Mas eu não vou dar spoiler aqui, né? De novo, né? Mas não o case, né? O case, cada agência vai inventar o seu case. Mas os trabalhos apresentados são incríveis. Aí os caras vão criar a marca, os caras vão fazer as peças de comunicação, utilizar muito o digital, óbvio, né? Nós vamos fazer banner, vamos fazer outdoor, vamos fazer vídeo, né? Hoje em dia o vídeo é tão fácil de ser resolvido, né? E vão pensar no vídeo, ou no storyboard, ou tentar fazer o vídeo, né? Na IASH, na última... É muito legal. É uma experiência muito gostosa, muito legal. É uma forma interessante de você falar de um assunto tão rico, né? E tão grande, né? E outra, bom, então, basicamente, a disciplina é essa, e ela fecha, né? Ela acaba fechando, eu acho que o curso está com um desenho bacana, né? Eu estava até vendo, outro dia eu estava vendo a grade das aulas, né? E é impressionante, né? A quantidade, são 23 disciplinas, se não me engano, né, Miguel? Alguma coisa assim. Acho que são 23, se não me engano. Talvez eu não lembro, mas é isso. Não, se não me engano, são 23 disciplinas e está com um desenho muito interessante, né?
está com um desenho muito interessante. Então, você sabe, você tem comportamento de consumidor, você tem ética, você tem uma série de coisas, né? Você tem gestão de pessoas, né? Então, sabe, em vez de você fazer um curso, você constrói um raciocínio, né? Dentro do marketing muito interessante, não é? Porque é óbvio, eu acho que isso aí está claro para quem está nos assistindo e obviamente, né? Quem vai fazer o curso já tem uma graduação, não é? O que pode acontecer, você tem uma graduação, que é outra coisa interessante no Lato Sensu, né, Miguel? Eu curto muito, eu falo sempre na primeira aula, o interessante do Lato Sensu são essas formações diversas, né? Então é muito comum. Outro dia eu dei uma aula na FIA e tinha uma menina que fez letras. Ai, professor, estou um pouquinho perdido aqui porque eu faço letras, né? Eu falei, não, você vai ver, você vai se encontrar. Né? E ela já estava curtindo, só que ela estava, né, ela tinha acabado de entrar, alguma coisa parecida, ela não estava muito antiga no curso, né? E daí ela comentou comigo, né? Eu estou fazendo, mas estou curtindo demais, né? Então, é óbvio, né, que quem vem de letras, vem da sociologia, que são formações interessantíssimas, não é? Para o marketing, você percebe? Na verdade, a grande maioria já vem de administração, esse tipo de curso, então tem uma certa noção, né, do que é o marketing. E o marketing, nós sabemos, é um grande guarda-chuva, onde está tudo pendurado nele, inclusive o design. Né? Não só na marca, mas... lógico, o design está presente na marca, está presente no desenvolvimento do produto. Né? Então, essa é uma área que ela evoluiu muito, né? Então, tem muita coisa nova, tem muita coisa diferente. Às vezes, o que você aprendeu 5 anos atrás já não é aquilo, né? Para o pessoal que já está 10, 15 anos, desde o último curso, a última titulação, né? Tem muita coisa. A área de administração virou uma área extremamente complexa, profissional, né? Você precisa ter uma bagagem muito grande, uma bagagem muito ampla, né? Um conhecimento geral de praticamente tudo, né? Uma cultura geral muito forte, porque você precisa entender o contexto. Tudo começa na análise, né? De você entender impactos da economia, da tecnologia, de cultura, da sociedade. E aí, a partir daí, você começa a entender também aí as questões específicas de gestão, né? A importância de cada vez maior de você ter planejamento, estruturação, gestão de recursos, otimização, para daí você começar a entender como que as técnicas vão se encaixar, né, para fazer tudo isso funcionar, né? Uma das ideias que o Kotler colocou, que acabou, eu achei que meio que se perdeu, mas acho que é uma ideia muito boa, que é a ideia do marketing holístico, né? Que hoje é tudo holístico, é tudo integrado, não existe mais as caixinhas separadas, não existe as pessoas que fazem marketing, as pessoas que fazem gestão, né? A empresa inteira tem que fazer, você tem que conhecer a empresa inteira, você tem que entender qual é desde a visão, a cultura da empresa, para daí você entender aonde você está atuando, como que você contribui, o impacto do resultado, né? E daí quando o pessoal começa a enxergar esse mundo novo, assim, muitos ficam maravilhados mesmo de ver, né? É muito diferente do que alguns imaginam, né? Lógico, e você sabe que e o que é legal que você está falando, os cursos de Lato Sensu, como o nosso aí, do marketing global, eles têm uma capacidade incrível de demonstrar, né? Quantos alunos no final falam, pô, sabe que eu curti essa coisa de criar, né? Sabe, o cara não criava, porque, sabe, de repente se encontra, né? Sabe, isso é muito interessante, você percebe? Né? Agora, a presença do marketing, olha, tem acho que o nosso tempo está quase acabando e a gente está... não sei não, hein? Mas olha... Não tem problema não, a gente tem 20 minutos, 25 ainda. Tá bom. O que eu queria te falar é o seguinte, uma coisa interessante para justificar, eu tive a honra também, né, de tantos anos de USP, né, eu tenho uma afinidade, o Lúpulo sabe bem disso, eu tenho uma afinidade muito grande com a reitoria da Universidade de São Paulo. Por quê? Porque eu faço um trabalho prático, né, as minhas disciplinas tendem a ser práticas, né, então... Todo ano, por exemplo, eu faço há 25 anos, esse ano é a 25ª edição da campanha de recepção aos calouros,
né? Sabe, para todo mundo receber bem os calouros, para ninguém matar ninguém e tal, não sei o quê. Lembrando que há 25 anos atrás, né, houve um acidente horrível com um aluno da medicina que acabou falecendo e tal. Na época, o reitor era o Jacques Markovitch, que virou um querido amigo, né? O Jacques é meu vizinho aqui no Brooklyn, e a gente, de vez em quando, ele lembra de mim, e nós ainda fazemos projetos juntos, né? Adoro o Jacques, né? Mas eu já tive um relacionamento com ele quando ele era pró-reitor de Cultura e Extensão. Quando ele virou reitor, ele criou uma comissão, né, de análise da marca USP, por exemplo, né? Que é esse trabalho que eu até queria falar um pouquinho dele depois, né? Que é um trabalho super interessante que eu venho fazendo já com algumas unidades da Universidade de São Paulo, né? Mas você sabe que eu sempre falava para o Jacques, não só eu, outros professores, amigos também, né? E falávamos na reitoria, né? É um absurdo a Universidade de São Paulo não ter um curso de design. E é verdade, há 6 anos atrás, a USP não tinha design gráfico. Quem trabalhava com design dentro da Universidade de São Paulo era a FAO, que você citou, né? Então, era João Carlos Calduros, eram os professores da FAO, né, que tinham a expertise, né? Apesar de arquitetos, né? A tendência, né, é óbvio, não é difícil a gente notar a relação entre arquitetura e design, não é? Já dizia a famosa escola Bauhaus, lá de 1919, na Alemanha, que era uma escola de design que foi criada por Walter Gropius, por arquitetos, não é? Então, essa afinidade era muito grande. Aí, você sabe que na USP, teve uma época que a FAO, de vez em quando, a gente brincava, a FAO de vez em quando forma um arquiteto, né? Porque eles eram todos voltados ao design. Era impressionante. O design cresceu dentro da Universidade, da FAO, né? Porque é uma área muito interessante, pô. É só perceber que existe até design de sobrancelha hoje, né? Então você vê como cresceu. Ela é, por si só, a palavra design é marqueteira por si só, né? Ela vende, né? Ela é legal, ela é interessante. Porque hoje qualquer um que é criativo, no fim, acaba chamando de designer. Tem cake designer, tem garden designer, e por aí vai, né? Lógico, né? Puta, é design thinking, é impressionante, tudo é o design, né? Mas daí, olha que interessante, a reitoria, de tanto a gente falar, não só eu fui um dos professores que martelava na cabeça do reitor, né? No caso do Markovitch, mas já antes do Markovitch, o reitor anterior, a gente já falava disso, né? E eles criaram, então, a reitoria criou uma comissão para criar um curso de design. Eu tive a honra, né? Eram 7 professores, né? Eu tive a honra de participar da comissão que criou o curso de design da Universidade de São Paulo, né? Bom, foram 4 anos de tentando montar o melhor curso de design do mundo, né? Então, a gente sabe que qualquer curso, né, precisa de um certo tempo de maturação, na verdade, né? Alguns acertos, né, tal. Mas o curso agora tá muito legal, tá muito legal. E foi muito tempo de reuniões. Numa das reuniões, eu cheguei e falei assim, gente, isso acho que é bem interessante aqui para o nosso assunto aqui. Eu falei assim, gente, olha, eu consciente, né? Eu tenho muitos amigos na FAO, pô. A minha formação é arquitetura, pô, né? Eu sou arquiteto de formação, né? E trabalhei com arquitetura durante muitos anos. Eu falei assim, olha, pessoal, nós vamos ter que ter marketing na nossa grade. Não, quase fui expulso da FAO, né? Imagina, você com essa cabeça capitalista, imagina eu. Eu que estou para ser preso a qualquer momento, pô, com os meus charges, né? Você com essa cabeça capitalista tal, assim, gente, não, é um absurdo você ter um curso de design, hoje em dia, que não tenha 6 meses de marketing, não é? É aquilo que eu falei, o design está pendurado no marketing, está tudo pendurado no marketing. A propaganda, o jornalismo com assessoria de imprensa, relações públicas, pô, não é? O design cria, o arquiteto cria o ponto de venda e depois ele cria o espaço da vitrine, pô. Isso é marketing, não é? Sabe? Então, você não ter um curso, não ter 6 meses, pelo menos, de marketing dentro de um curso de design, né? Quer dizer, o marketing dentro daquela evolução que eu estava comentando, né? Que justamente, hoje em marketing, você tem que entender de comunicação para criar relacionamento,
você tem que entender de semiótica para entender como é que você constrói sim, lógico, mas sem dúvida. a marca, você tem que entender como que a comunicação afeta o comportamento de compras, tem um pacto assim, muito grande de comunicação, uma das áreas que você precisa entender assim, a fundo mesmo, né? Assim como diversas outras áreas. Marketing é uma área muito integrativa, né? Por isso que ter esse conceito do holístico eu acho muito importante, porque você se apoia em praticamente tudo, você vai da filosofia, da teologia até a estatística, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É isso mesmo, né? E o que é bacana, se a gente pensar dentro desse raciocínio, é que o que nós estamos fazendo no curso, no Marketing Global, o que vocês estão fazendo como coordenadores, né? É o processo inverso. Quer dizer, o que eu fiz lá? Num curso de design, eu coloquei uma disciplina marketing, né? E vocês, dentro do curso de marketing, estão colocando uma disciplina de design, né? Como o design colabora demais, né? Eu sempre digo o seguinte, né, Miguel? Aliás, é uma fala que eu tenho, faz parte de um texto meu, que eu falo, né? O primeiro contato que o mercado tem com a marca é o visual, pô. É o visual, o primeiro contato. Então, se você cuidar desse visual, é fundamental, pô. Né? Quando a gente fala em varejo, eu tenho uma certa crítica. Você deve ter ouvido, né? Existe já uma ideia antiga que fala, no supermercado, quem vende o produto é a embalagem, é o visual, é o rótulo, né? Lógico. Isso é design. Eu sou parcial, né? Eu não posso esquecer o design gráfico, porque minha esposa é designer gráfica também. Lógico. Então, você sabe, tudo isso que a gente está falando. Isso aí eu fiquei sabendo, você me falou, já tinha esquecido, você me falou faz pouco tempo, né? Que bom, sim, que legal, né? Que bom, um beijo para ela. Mas é uma importância absurda, né? É uma área muito importante, não é? Então, eu acho legal esse papo, que eu acho que fica bem claro a importância que tem o design dentro do nosso curso, não é? Eu acho que vai compor de uma forma interessante. E a ideia do curso é exatamente essa, de novo, né? Não é ensinar a fazer, é ensinar a olhar. Eu falo que não é ensinar a fazer, é ensinar a olhar. É olhar para a marca com um olhar crítico, de falar, puxa vida, tem símbolo, não tem símbolo? Por que isso aqui tem símbolo e essa não tem símbolo? Toda marca tem que ter um símbolo gráfico? Será que tem mesmo? Né? E a gente vai perceber que não. Mas uma marca tem que ter um diferencial, de algum diferencial há de ter, não é? Mas aí já é a aula. Já é a aula, é. Mas eu acho que isso que é uma das nossas características, né? Que com isso a gente tem um curso muito inovador, né? Então você tem coisas assim que dificilmente você vai encontrar em outro curso, né? Que muitos cursos ainda são mais tradicionais. E a gente teve essa preocupação mesmo muito grande de buscar o que realmente tem de inovador, de ponta, né? De trazer tudo que está acontecendo realmente para o pessoal sair bem atualizado, bem informado, né? E com uma bagagem que dure, né? Que levando conceitos, né? Você consegue resolver qualquer problema. Se você mostra um case somente, né, você só mostra aquela solução. Mas quando você explica, você entende como que aquela solução foi construída, da onde que ela veio, por que foi feita daquele jeito e por que ela funcionou naquela época. O que não quer dizer que depois vai funcionar de novo, né? Lógico, lógico. E você sabe, então, entender, né, esses momentos, aprender com o que funciona, trazer e aplicar criatividade, né? O mundo de hoje, né, cada vez mais está dividido. Ou você vai ser criativo, ou as máquinas vão te substituir. Se você é uma pessoa robotizada, o robô vai tomar seu lugar. Você tem que ser útil, né? Eu já fiz essa charge. Você tem que ser útil. Seja útil, senão... É inteligente, é ser humano, né? Se você se transforma na máquina, a máquina ocupa o teu lugar. A máquina sabe ser máquina melhor que a gente, né? É lógico. Tem que ser útil, porque, olha, o impeachment tá no ar. Pode virar um impeachment fácil. Mas você sabe que eu acho que quase para a gente, não sei se encerrar, quase encerrando já, não é? Quase encerrando, é isso? Nenhuma
pergunta, né? Não sei se seria a hora de abrir para perguntas, ver se tem alguma pergunta aí com Eu só queria comentar uma coisa, que é o que eu gosto de fazer também, Miguel, na aula, e a gente pode fazer aqui, pelo menos um caso, né? Eu adoro falar coisas para se pensar, né? Essa coisa dessa atividade toda que nós temos, você acaba pensando demais, né? Para escrever, você é convidado para escrever artigo, capítulo de livro, então a gente vive pensando, né? Atualizando as nossas aulas, né? Sabe, sempre querendo ser melhor, isso é óbvio, né? É uma coisa prazerosa, não é? Mas uma coisa que eu tenho reparado, né? Uma coisa que eu tenho pensado, eu não tenho lido, não li sobre isso, mas uma coisa que eu tenho pensado, que é interessante, e tenho falado e como resposta, eu tenho falado com amigos da área, assim, especializados, e a resposta é o silêncio, né? É um silêncio, que é o seguinte: eu acho que eu já comentei uma vez com você sobre isso. Na verdade, né, o que acontecia antes do digital, né? A gente fala o que acontece com a marca, né? Vamos ser um pouco mais genéricos, inclusive, né, em relação a isso, para fazer só o pessoal pensar um pouco aí, né? Dormir pensando nisso, tá? Assim, um papo final, né? Na verdade, a gente falava, quem fez publicidade sabe disso, né? A campanha, uma campanha publicitária no offline, né? Quando ela termina? Ela termina quando a agência distribui os arquivos, né? As artes finais, né? Para o jornal, para a revista, o spot de rádio, a fita com spot de rádio, fita é coisa de velho, né? Mas era assim, né? O vídeo para a TV, enfim, né? Aí a agência termina o trabalho da agência, vai para a veiculação. No digital, é interessantíssimo para vocês pensarem. No digital, não é assim. No digital, a campanha acontece quando é veiculada. Por quê? Porque você tem uma interação, né? Você tem uma interação do mercado. E aí, eu não vou entrar no mérito, porque aí, senão a gente, assim, aqui vai até meia-noite, né? Sabe, se a gente entrar com o assunto Volkswagen, eu vou deixar para falar do Volkswagen na aula, tá bom? O Volkswagen, que é bem legal, né? Que é muito isso que eu estou falando. Os caras fizeram uma ação nos Estados Unidos que não deu certo e viralizou, assim, com uma facilidade absurda, não é? Em 2 dias, a Volkswagen estava com a imagem super abalada, um negócio absurdo. Que se não houvesse a web, se não houvesse a internet, não ia acontecer nada, né? Mas, ou seja, as empresas têm que se preocupar mais ainda. Bom, então, e aí a pergunta que eu faço para os meus amigos, né, é o seguinte: quem tem que estar preparado para esse retorno a essa interatividade, não é? Quem tem que estar preparado? É o cliente? É o anunciante? Melhor, é o anunciante ou a agência de propaganda? Né? Então, quando um anunciante... Né? Então, os anunciantes estão pensando nisso, na verdade. Estão pensando nisso, em monitoramento. Aliás, existe aqui no curso tem uma disciplina que fala de monitoramento da comunicação, da marca, do marketing. Não é? É fundamental isso, né? Você monitorar. Hoje em dia, eu falei isso aí, a gente teve uma reunião com o meu querido amigo, professor Hernandes, Antônio Carlos Hernandes, nosso vice-reitor, né? E eu falei para o Hernandes, assim, puxa vida, a gente tem que ter um controle, nós estamos fazendo, eu estou fazendo um trabalho muito bonito, que é o Manual de Identidade Visual da marca USP, né? A marca USP, quando foi criada em 76, ela foi criada, né? Ela é muito simpática, legal, nós redesenhamos, né? Trabalho feito pelo Chico Homem de Melo, que está fazendo comigo o manual, professor da FAO, grande amigo, né? Então, nós estamos fazendo um trabalho super bacana, que é o Manual de Identidade Visual, né? Mas a USP tem que ter esse departamento. Não existe esse departamento na Universidade de São Paulo, né? Nesses contatos com o Marcovitch, um dia o Marcovitch falou assim, Dorinho, em Harvard, né, em todas as universidades, em Harvard, tem uma sala que é o monitoramento da marca. Né? Então, falou mal em Massachusetts, falou mal de Harvard por algum motivo,
Meu, a meninada lá, olha, falaram mal de Harvard porque aconteceu não sei o que lá, não sabe? Então, como administrar isso, né? A marca está sendo utilizada de forma correta, não é? Então, esse monitoramento, numa universidade do tamanho da Universidade de São Paulo, né? Então, eu realmente concordou plenamente, né? E estamos implantando agora um grupo de pessoas bem legal, né? Eu, graças a Deus, estou fazendo parte, acho que é, vai ser, vai ser um legado bacana que a gente vai deixar aí. Logo mais eu me aposento, né? Já era para me aposentar, mas toda vez que eu vou me aposentar, o pessoal não deixa. Mas não deixa não é porque eu sou bom, não. Eles não deixam porque não pode fazer concurso de professor, né? Fechado os concursos, né? Então eles não deixam eu sair, não é porque eu sou bom, nada disso, né? Mas é bem legal, né? É sempre um prazer, né? Você receber você hoje tem recebeu uma informação experiência do especial. vice-reitor, não, você não vai se aposentar, não. E, opa, que legal, cara. Que bom. E essa parte de controle é fundamental, né? O pessoal lá de produção foi dos primeiros a falar: se você não mede, você não controla, e se você não controla, você não gerencia. Então, Sem essa já é uma dúvida. coisa, uma ideia antiga, né? Mas hoje ficou fundamental, porque antigamente a gente chamava o boca a boca, o mouth to mouth, né? E agora você Sim, tem o mouse to mouse, né? Que é o digital. E o digital é 10, 100, 1000 vezes mais forte do que o boca a boca, né? Boca a boca a gente ouvia falar, não, se as pessoas comentam, ela vai falar para mais 3, mais 10, para 30, né? No digital você lógico. vai falar, ela vai falar para 5 mil, 10 mil, 50 mil, 1 milhão, né, de seguidores, dependendo da força do influenciador, né? E daí um influenciador, assim, às vezes destrói uma marca com um comentário, né? Milhões de pessoas dando uma curtida ou negativando, né? Cancelando, né? Como falam Lógico, hoje, né? lógico. E a Então, resposta, como assim, eu falei, né, Miguel? A resposta é muito rápida, mesmo. A resposta muito é muito rápido, rápida, sabe? Entendeu? Quer dizer, eu coloco uma charge, não vejo pela charge, eu coloco uma charge no Facebook ou no Instagram, é impressionante, meu, sabe? Na hora, quer dizer, na hora tem as pessoas que. Aí começa uma briga, né, entre os dois grupos. Eu me divirto e fico só monitorando. Eu, como sou um democrata, entendeu? Né? Eu sou um democrata, então eu aceito todas as. Né? Com restrições, óbvio, né? Que eu tenho. É bem claro, é só você ver minhas charges, você percebe minha linha de raciocínio, né? Mas, enfim, né? Mas eu sou um democrata e tento entender os amigos. Às vezes é com difícil, hein? Às vezes é civilidade, né? difícil. Todo mundo tem a sua opinião, né? Que não pode Legal. exagerar, né? É. Bom, Acho que é isso, não, né? não sei se a Carol está acompanhando, se teve alguma pergunta, né? Por aqui eu não tenho acesso. Vou saber se o pessoal que está Ela assistindo quer fazer. comentou que ela ia colocar. Eu acho que não, acho que não, acho que não. Talvez como ficou mais no bate-papo, né? É, o importante é que o pessoal tenha gostado, tenha curtido aí. Não, isso com certeza. Eu acho que deu para dar uma ideia muito boa, assim, tanto de você, né, quanto do curso, da filosofia, do trabalho. A gente tem mais 5 minutos, né? Então acho que aí é questão mais da gente fazer, se você quiser fazer um comentário final, né, fechando, e daí depois eu quero te agradecer mais uma vez. Ah, legal, legal. Não, eu acho, Miguel, eu acho isso. Eu acho que é tanta live também, né? Que eu gosto de deixar a coisa um pouco mais leve, eu acho legal. E para nós também, né? Eu adoro essa. A, a pergunta da Beatriz Bartz. Ela fala à noite. Tem certificado gratuito? Isso aí é a pergunta para o coordenador ou para o vice-coordenador. Eu precisaria checar lá com o pessoal para confirmar. Se o pessoal não confirmar agora, né, a gente tem sempre dado resposta depois, contatado a pessoa e passado a informação. Tá, Eu não tenho certeza porque esse não é um curso oficial, né, é uma palestra. Não sei qual seria o tipo de certificado que poderia ser dado, né, mas vamos pedir para o pessoal dar uma checada e dar um retorno para a Beatriz. e eu acho que a pergunta também podia ficar um pouquinho mais clara, não sei bem que.
do que ela fala, porque o do curso é um certificado USP, óbvio, né? Ah, sim, se for do MBA, o MBA é um curso registrado na reitoria, vocês vão Sim, ter um lógico. diploma, Vai ter um curso USP, qualquer né? outro curso da USP, né? Eu tinha entendido se seria da palestra de hoje, né? Não, porque também existem algumas palestras que você tem certificado, e principalmente para o pessoal, mas aí é mais interessante o pessoal de graduação, né? Porque daí ter participado de palestras para Sim, eles, algumas escolas contam, né? Mas no caso da pós, né, com certeza você vai ter, inclusive vai ter festa de formatura, vai ter toda a cerimônia de entrega de diplomas, isso aí tudo tem ainda dentro do tradicional. lógico, Vai ter lógico. aquelas becas, o chapéu, tudo mais. Se Deus quiser, tudo presencial, né, pô? É óbvio, né? E até Então, lá presencial, eu Você, adoraria dar, apesar que aquilo que eu falei, né? Já me acostumei bem, né? Do EAD e no remoto, né? Mas é tão bom, né? Tô com saudades de ver os alunos na sala de aula, né? É sempre bacana, é sempre legal, né? E nós temos o curso EAD agora também, a né? vacinação está indo num ritmo razoável, né? Parece que já tem 60 milhões de pessoas vacinadas. A estimativa, né, que dizem que assim, praticamente todo mundo acima de 30 vai estar vacinado até setembro. Então, mais alguns meses, todo mundo aí que tem algum risco vai ser vacinado. E daí vão torcer para a vacina funcionar mesmo, né? Lógico. Antes a gente queria saber se ia ter vacina, né? Agora a gente quer saber se as farmacêuticas entregam e depois a gente vai querer saber se realmente É. funciona, né? Sabe, Antes você começa a afinar o nível de desejo, né? Porque primeiro você quer ficar vivo, aí você quer, uhum, né? Agora a preocupação é saber se você vai conseguir entrar na Europa. Então, você daqui a tem, pouco vai ser escolher você a tem um vacina, né? ajuste, você tem um ajuste fino, né? Tem um ajuste fino cada vez mais. Primeiro, vai ter vacina? Eu vou continuar vivo? Eu posso entrar na Europa? Daqui a É, pouco cada vacina vai ter uma campanha aí, uma grife, né? E o pessoal vai estar querendo pela marca, né? pois é, pois é. Mas eu quero a de Oxford. Sabe que eu fiz esse cartão, eu fiz essa charge, hein? É uma mulher oferecendo. Qual o seu endereço no Facebook? Se for o meu, é Dorinho Bastos. Uhum. Dá uma olhada lá. No meu é Miguel Ângelo Enzo. No Face eu interajo menos, eu interajo mais no LinkedIn, mas Mariluce. também é, Foi a Mariluce que está perguntando. Qual é o. Dorinho Bastos, é. No Facebook, Dorinho Bastos. A única coisa é que tem gente para burro lá. Tem muita gente. Eu tenho que virar fanpage. Eu estou para virar fanpage há um tempão. Tem quase 5 mil. Tem 800 e quase 900 pessoas pedindo, sabe? Amizade. E tenho muito boas colocações. Liliana, obrigado, Liliana. Que legal. Bom, acho que A a gente Liliana pode Enzo. encerrar. Eu preciso conhecer a Liliana Enzo, né? Que bom. Exatamente, Que bom que ela gostou. Ótimo. Se ela gostou, já estou feliz. Ela já é fã. Ela já conhece alguns dos teus livros, as tuas charges, já é fã. Ah, legal, bacana, bacana, legal. Bom, falta 2 minutinhos aí para a gente encerrar, né? O Amparo também, né? Nós que Muito boa agradecemos aí. conversa, adorei. Bom, legal. Tão contentes que gostaram. De repente isso aqui, Miguel, de repente isso aqui vira um programa. Sim. Toda quarta-feira, né? Hoje é quarta, né? Toda Hoje é quarta, às 7 da noite, Hum. Miguel e Dorinho, olha. Isso, vão virar influencers. Bom, vamos fazer essa proposta para o Lúpulo. Dependendo Uhum. do que ele pagar para nós dois, a gente topa. Bom, eu tenho certeza que você tem assunto de sobra aí. E quem sabe o ano que vem a gente faz aí num barzinho, né, com uma cervejinha. Mas isso é o que mais importante, né? É o mais importante. Eu adoro isso, adoro isso. Bom, Dorinho, eu te agradecer assim de coração pela participação, foi muito legal. O tempo passou assim muito rápido, né? Nem quando eu olhei agora. Eu achei que a Carol tivesse errado. Assim, esse cronômetro está errado. Aí quando deu 40 minutos, eu falei, não, deve estar errado, não é possível, pô.
Mas que bom. Enfim, muito obrigado aí, então, participação, né? Foi um prazer. A gente reforça aí com o nosso pessoal, nós estamos já com o finzinho das inscrições, tem poucas vagas, nosso curso começa agora dia 22, né? Tem menos de 2 semanas, então quem tiver interessado tem aqui os contatos embaixo, né? O Zap, o QR, então à disposição aí para a gente começar o curso aí com a mesma qualidade, com professores do nível do professor Dorinho, e realmente o nosso objetivo é oferecer um curso de excelência aí para todos. Então, muito obrigado. Se você quiser falar mais alguma coisa, aí aproveita e agradecer demais a vocês, agradecer demais a vocês, né? E que o pessoal realmente, não é? Porque é um prazer imenso, né? Quando você tem uma classe de 30, 40 alunos, né? Eu acho que o trabalho, a gente cresce, né? Sabe? A gente, né? Dá um... Então, tomara que a gente realmente consiga uma classe, acho que está indo bem, não é? E está pertinho, né? Está pertinho de começar. Que dia que começa? 22. 22. Não esse sábado ou outro. Tem algumas vagas, inclusive acho que tem uma campanha promocional. Tem os últimos descontos aí para quem quiser aproveitar. Opa, que bom, que bom. Tomara. Miguel, de coração, obrigado pelo apoio, né? O apoio, eu fiz questão, né? Eu liguei para você antes e pedi, vamos bater um papo. Eu não quero ficar falando 1 hora sozinho, né? Eu não gosto. Eu acho muito gostoso isso, né? Essa trocar ideias, né? E então, obrigado. Acho que foi super legal e agradecer o nosso querido reitor Lupoli, meu querido amigo Lupoli, coordenador do curso, né? Que tem um empenho incrível, né? Um cara que tem uma força absurda, né? E tô louco para voltar para a IASH, para dar aula ao vivo, se Deus quiser, né? Eu acho que a partir em algum momento do segundo semestre, eu acho que a USP vai abrir as suas portas para, não é? Eu acho. Tudo nesse caminho, cuidados, tal, né? As nossas turmas de pós não são, né? Eu acho que com cuidados a gente vai conseguir. Eu adoraria conhecer os alunos pessoalmente, seria muito bom, tá bom? Obrigado, beijos para vocês, beijos para todos, obrigado pela paciência. Legal. Obrigado a você também.